Ofício das leituras, combinado com vésperas, no dia 24 de abril de 2026, na liturgia das horas, terceira semana da Páscoa, sexta-feira. Iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Hino. As núpcias do Cordeiro, em brancas vestes vamos, transposto o mar vermelho, ao Cristo Rei cantamos. Por nós no altar da cruz seu corpo ofereceu, bebendo deste sangue nascemos para Deus. Seu sangue em nossas portas afasta o anjo irado, das mãos de um rei injusto seu povo é libertado. O Cristo, nossa Páscoa, morreu como um cordeiro, seu corpo é nossa oferta, pão vivo e verdadeiro. Ó vítima verdadeira do inferno, a porta abris. Livrais o povo escravo, dais vida ao infeliz. Da morte o Cristo volta, a vida é seu troféu. O inferno traz cativo e a todos abre o céu. Jesus Pascal Cordeiro, em vós se alegra o povo, que livre pela graça, em vós nasceu de novo. A glória seja ao Cristo, da morte vencedor, ao Pai e ao Santo Espírito, o nosso igual louvor. E agora nós vamos para o ofício das leituras, a salmodia e as leituras. Salmodia, Salmo 68. O zelo de vossa casa me devora. Deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Mateus 27, 34. Antífona, estou cansado de gritar e de esperar pelo meu Deus. Aleluia. Parte 1. Salvai-me, meu Deus, porque as águas até o meu pescoço já chegaram. Na lama do abismo eu me afundo e não encontro um apoio para os pés. Nessas águas muito fundas vim cair, e as ondas já começam a cobrir-me. À força de gritar estou cansado, minha garganta já ficou enrouquecida, os meus olhos já perderam sua luz, de tanto esperar pelo meu Deus. Mais numerosos que os cabelos da cabeça são aqueles que me odeiam sem motivo. Meus inimigos são mais fortes do que eu, contra mim eles se voltam com mentiras. Por acaso poderei restituir alguma coisa que de outros não roubei? Ó Senhor, vós conheceis minhas loucuras, e minha falta não se esconde a vossos olhos. Por minha causa não deixeis desiludidos os que esperam sempre em vós, Deus do universo. Que eu não seja a decepção e a vergonha dos que vos buscam, Senhor Deus de Israel. Por vossa causa é que sofri tantos insultos, e o meu rosto se cobriu de confusão. Eu me tornei como um estranho a meus irmãos, como um estrangeiro para os filhos de minha mãe, pois meu zelo e meu amor por vossa casa me devoram como fogo abrasador, e os insultos de infiéis que vos ultrajam recaíram todos eles sobre mim. Se aflige a minha alma com jejuns, fazem disso uma razão para insultar-me. Se me visto com sinais de penitência, eles fazem zombaria e me escarnecem. Falam de mim os que se assentam junto às portas. Sou motivo de canções até de bêbados. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Antífona, estou cansado de gritar e de esperar pelo meu Deus. Aleluia. Parte 2, Antífona. Deram-me fel como se fosse um alimento. Em minha sede ofereceram-me vinagre. Por isso elevo para vós minha oração neste tempo favorável, Senhor Deus. Respondei-me pelo vosso imenso amor, pela vossa salvação que nunca falha. Retirai-me deste lodo, pois me afundo. Libertai-me, ó Senhor, dos que me odeiam, e salvai-me dessas águas tão profundas. Que as águas turbulentas não me arrastem, não me devorem violentos turbilhões, nem a cova feche a boca sobre mim. Senhor, ouvi-me, pois suave é a vossa graça, ponde os olhos sobre mim com grande amor. Não oculteis a vossa face ao vosso servo. Como eu sofro, respondei-me bem depressa. Aproximai-vos de minha alma e libertai-me, apesar da multidão dos inimigos. Vós conheceis minha vergonha e meu opróbrio, minhas injúrias, minha grande humilhação. Os que me afligem estão todos ante vós. O insulto me partiu o coração, não suportei e desfaleci de tanta dor. Eu esperei que alguém de mim tivesse pena, mas foi em vão, pois a ninguém pude encontrar. Procurei que me aliviasse e não achei. Deram-me fel como se fosse um alimento. Em minha sede ofereceram-me vinagre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Antífona, deram-me fel como se fosse um alimento. Em minha sede ofereceram-me vinagre. Parte 3, Antífona. Procurai o Senhor continuamente, e o vosso coração reviverá. Aleluia. Pobre de mim sou infeliz e sofredor, que vosso auxílio me levante, Senhor Deus. Cantando eu louvarei o vosso nome, e agradecido exultarei de alegria. Isso será mais agradável ao Senhor que o sacrifício de novilhos e de touros. Humildes, vede isso e alegrai-vos. O vosso coração reviverá, se procurardes o Senhor continuamente. Pois nosso Deus atende às preces dos seus pobres,
e não despreza o clamor de seus cativos. Que céus e terras glorifiquem o Senhor, com o mar e todo ser que neles vive. Sim, Deus virá e salvará Jerusalém, reconstruindo as cidades de Judá, onde os pobres morarão, sendo seus donos. A descendência de seus servos há de herdá-las, e os que amam o santo nome do Senhor, dentro delas fixarão sua morada. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Antífona: procurai o Senhor continuamente, o vosso coração reviverá, aleluia. Céus e terra se alegram cantando, aleluia, pela ressurreição do Senhor, aleluia. Primeira leitura do livro do Apocalipse 10, versículos de 1 a 11. A vocação do vidente é confirmada. Eu, João, vi ainda um outro anjo poderoso descer do céu. Estava vestido com uma nuvem, e sobre sua cabeça estava um arco-íris. Seu rosto era como o sol, suas pernas pareciam colunas de fogo. Tinha na mão um livrinho aberto. Colocou o pé direito sobre o mar e o esquerdo na terra, e gritou com voz forte, como um leão que ruge. Quando gritou, 7 trovões fizeram ouvir suas vozes. E quando os 7 trovões acabaram de falar, preparei-me para escrever. Mas ouvi uma voz do céu que me dizia: guarda sob sigilo o que os 7 trovões falaram, não o ponhas por escrito. Então o anjo poderoso que estava sobre o mar e a terra levantou a mão direita ao céu e jurou por aquele que vive para sempre, criou o céu e tudo que nele existe, a terra e tudo que nela existe, o mar e tudo que nele existe. Acabou o tempo. Quando o 7º anjo tocar a trombeta, vai se realizar o plano secreto de Deus, que ele anunciou aos seus servos, os profetas. Aquela mesma voz do céu que eu já tinha ouvido tornou a falar comigo. Vai, pega o livrinho aberto da mão do anjo que está de pé sobre o mar e a terra. Eu fui até o anjo e pedi que me entregasse o livrinho, e ele me falou: pega e come. Será amargo no estômago, mas na tua boca será doce como mel. Peguei da mão do anjo o livrinho e comi. Na boca era doce como mel, mas quando engoli, meu estômago tornou-se amargo. Então ele me disse: deves profetizar ainda contra outros povos e nações, línguas e reis. Responsório Apocalipse 10, Mateus 24. Quando a trombeta ressoar, então cumprir-se-á o mistério de Deus, como ele anunciou por seus servos, os profetas, aleluia. Nos céus se mostrará o sinal do Filho do Homem, e hão de ver o Filho do Homem vir nas nuvens com poder e com grande majestade, como ele anunciou por seus servos, os profetas, aleluia. Segunda leitura dos sermões de Santo Efrem, diácono, século IV. A cruz de Cristo, salvação para o gênero humano. Nosso Senhor foi calcado pela morte, mas por sua vez esmagou-a como quem soca com os pés o pó da estrada. Sujeitou-se à morte e aceitou-a voluntariamente, para destruir aquela morte que não queria morrer. Nosso Senhor saiu para o Calvário, carregando a cruz para satisfazer as exigências da morte, mas ao soltar um brado do alto da cruz, fez sair os mortos dos sepulcros, vencendo a oposição da morte. A morte o matou no corpo que assumira, mas ele, com as mesmas armas, saiu vitorioso da morte. A divindade ocultou-se sob a humanidade, e assim aproximou-se da morte, que matou, mas também foi morta. A morte matou a vida natural, e por sua vez foi morta pela vida sobrenatural. A morte não poderá devorá-lo, se ele não tivesse um corpo, nem o inferno tragá-lo, se não tivesse carne. Foi por isso que desceu ao seio de uma virgem, para tomar um corpo que o conduzisse à mansão dos mortos. Com o corpo que assumira, lá entrou para destruir suas riquezas e arruinar seus tesouros. A morte foi ao encontro de Eva, mãe de todos os viventes. Ela é como uma vinha cuja cerca foi aberta pela morte, por meio das próprias mãos de Eva, para que pudesse provar de seus frutos. Então Eva, mãe de todos os viventes, tornou-se fonte da morte para todos os viventes. Floresceu, porém, Maria, a nova videira em lugar de Eva, a antiga videira. Nela habitou Cristo, a nova vida, a fim de que, ao aproximar-se a morte com sua habitual segurança, para alimentar a fome devoradora, encontrasse ali escondida, no seu fruto mortal, a vida destruidora da morte. Quando, pois, a morte engoliu sem temor o fruto mortal, ele libertou a vida e com ela multidões. O admirável filho do carpinteiro, que levou sua cruz até os abismos da morte, que tudo devoravam, também levou o gênero humano para a morada da vida. E uma vez que o gênero humano, por causa de uma árvore, tinha se precipitado no reino das sombras, sobre outra árvore passou para o reino da vida.
Na mesma árvore em que fora enxertado um fruto amargo, foi enxertado depois um fruto doce, para que reconheçamos o Senhor, a quem criatura alguma pode resistir. Glória a vós que lançastes a cruz como uma ponte sobre a morte, para que através dela as almas possam passar da região da morte para a vida. Glória a vós que assumistes um corpo de homem mortal, para transformá-lo em fonte de vida para todos os mortais. Vós viveis para sempre. Aqueles que vos mataram trataram vossa vida como os agricultores, enterraram-na como grão de trigo, mas ela ressuscitou, e junto com ela fez ressurgir uma multidão de seres humanos. Vinde, ofereçamos o grande e universal sacrifício do nosso amor. Entoemos com grande alegria cânticos e orações àquele que se ofereceu a Deus no sacrifício da cruz, para nos enriquecer por meio dela com a abundância de seus dons. Responsório 1 de Coríntios 15, 2 de Coríntios 4. Ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está teu aguilhão? O pecado é da morte o aguilhão. Demos graças a Deus, Pai, que nos doou a vitória pelo Cristo, Senhor nosso. Aleluia. Movidos pelo Espírito de fé, cremos que aquele que Jesus ressuscitou, com Jesus também nos ressuscitará. Demos graças a Deus, Pai, que nos doou a vitória pelo Cristo, Senhor nosso. Aleluia. E agora, conforme a instrução particular, a possibilidade da leitura do Evangelho do dia. Nós vamos aqui para o Evangelho do dia. Evangelho, a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 6, 52 e 59. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai. Assim, o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E agora nós retornamos para as vésperas, para a salmodia das vésperas. Salmodia, Salmo 134. Louvor ao Senhor por suas maravilhas. Povo que ele conquistou, proclamai as obras admiráveis daquele que vos chamou das trevas para a luz maravilhosa. Antífona. Sou eu o Senhor que te salva, o teu Redentor. Aleluia. Louvai o Senhor, bendizei-o. Louvai o Senhor, servos seus, que celebrais o louvor em seu templo e habitai junto aos átrios de Deus. Louvai o Senhor porque ele é bom. Cantai ao seu nome suave. Escondeu para si a Jacó. Preferiu Israel por herança. Eu bem sei que o Senhor é tão grande, que é maior do que todos os deuses. Ele faz tudo quanto lhe agrada, nas alturas dos céus e na terra, no oceano e nos fundos abismos. Traz as nuvens do extremo da terra, transforma os raios em chuva, das cavernas libera os ventos. No Egito feriu primogênitos, desde homens até animais, fez milagres, prodígios portentos, perante Faraó e seus servos. Abateu numerosas nações e matou muitos reis poderosos. A Seom, que foi rei, morreu, a Og, que foi rei de Bassã, como a todos os reis cananeus. Ele deu sua terra em herança, e herança a seu povo Israel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sou eu, o Senhor, que te salva, o teu Redentor. Aleluia. Parte 2, Antífona. Bendito o reino que vem de Davi, nosso Pai. Aleluia. Parte 2. Ó Senhor, vosso nome é eterno, para sempre a vossa lembrança. O Senhor faz justiça a seu povo, e é bondoso como aqueles que o servem. São os deuses pagãos com ouro e prata, todos eles são obras humanas. Têm boca e não podem falar, têm olhos e não podem ver, têm ouvidos e não podem ouvir, nem existe respiro em sua boca. Como eles serão seus autores, que os fabricam e neles confiam. Israel, bendizei o Senhor, sacerdotes, louvai o Senhor. Levitas, cantai ao Senhor, fiéis, bendizei o Senhor. Bendito o Senhor de Sião, que habita em Jerusalém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Antífona. Bendito o reino que vem de Davi, nosso Pai. Aleluia. Cântico, Apocalipse 15.
3 a 4. Hino de adoração, antífona. Ao Senhor quero cantar, pois fez brilhar a sua glória. Aleluia. Como são grandes e admiráveis vossas obras, ó Senhor e nosso Deus onipotente. Vossos caminhos são verdade, são justiça, ao Rei dos povos todos do universo. São grandes vossas obras, ó Senhor. Quem, Senhor, não haveria de temer-vos, e quem não honraria o vosso nome? Pois somente vós, Senhor, é que sois santo. São grandes vossas obras, ó Senhor. As nações todas hão de vir perante vós, e prostradas haverão de adorar-vos, pois vossas justas decisões são manifestas. São grandes vossas obras, ó Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Antífona, ao Senhor quero cantar, pois fez brilhar sua glória. Aleluia. Leitura breve, Hebreus 5, de 8 a 10. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas a consumação de sua vida tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. De fato, ele foi por Deus proclamado sumo sacerdote na ordem de Melquisedeque. Responsório. Os discípulos ficaram muito alegres. Aleluia, aleluia. Os discípulos ficaram muito alegres quando viram o Senhor ressuscitado. Aleluia, aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Os discípulos ficaram muito alegres quando viram o Senhor ressuscitado. Cântico evangélico. Magnífica. Lucas 1, 46 a 55. Alegria da alma no Senhor. Antífona. O Senhor crucificado e por nós sacrificado, dentre os mortos, ressurgiu e a todos nos remiu. Aleluia. A minha alma engrandece o Senhor, e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador, pois ele viu a pequenez de sua serva. Desde agora gerações hão de chamar-me de bendita. O poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos, e os humildes exaltou. De bem saciou os famintos, e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Antífona. O Senhor crucificado e por nós sacrificado, dentre os mortos ressurgiu e a todos nos remiu. Aleluia. Preces. Glorificamos a Cristo, caminho, verdade e vida, e invoquemos dizendo: Filho do Deus vivo, abençoai o vosso povo. Nós os pedimos, Senhor Jesus Cristo, por todos os ministros da Igreja que repartem o pão da vida entre os irmãos, para que sejam também eles alimentados e fortalecidos pelo mesmo pão que distribuem. Filho de Deus vivo, abençoai o vosso povo. Nós os pedimos por todo o povo cristão, para que viva sua vocação de maneira digna e mantenha a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Filho de Deus vivo, abençoai o vosso povo. Nós os pedimos por todos os que nos governam, para que exerçam suas funções com justiça e compreensão, e assim promovam concórdia e a paz entre todos os povos. Filho de Deus vivo, abençoai o vosso povo. Por todas as intenções que temos em nosso coração, Filho de Deus vivo, abençoai o vosso povo. Nós os pedimos que nos torneis dignos de celebrar a vossa santa ressurreição, em comunhão com os anjos e os santos, e também com os nossos irmãos e irmãs falecidos, que confiamos a vossa infinita misericórdia. Filho de Deus vivo, abençoai o vosso povo. Obedientes à palavra do Senhor e seguindo o seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ó Deus Todo-Poderoso, concedei que, reconhecendo a ressurreição do Senhor e a graça que ela nos trouxe, ressuscitemos para uma vida nova, pelo amor do vosso Espírito, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém.